Tudo bom, pessoal? Vamos aqui falar de sistemas lineares e do escalonamento de Gauss. A equação linear, antes de tudo, é uma equação do tipo A1x1, A2x2, mais reticências AN ou A enésimo, X enésimo igual a B. Trata-se de uma equação na qual cada termo tem grau no máximo igual a 1. As variáveis aqui representadas por x1, x2, xn. Os coeficientes aqui são A1, A2 em seguida. E temos o termo independente. Importante dizer que a variável, né, tem grau no máximo igual a 1. Então, temos alguns exemplos de equações lineares. Vocês veem aí algumas variáveis, x1, x2, pode ser x, y, z, que a XYZ é interessante para a visualização no GeoGebra, por exemplo, né? A visualização espacial. E essas aqui à direita são não lineares, a quadrática, tem uma aqui que está relacionada ao produto das variáveis. Então, aqui vai gerar uma não equação linear, né? Uma equação não linear. Aqui a raiz, ou seja, x elevado a menos 1/2. Aqui também está no denominador, ou seja, x elevado a menos 1. Então, nesses casos, você não tem equações lineares, tem equações não lineares. E a solução dela, de uma equação, né, com n variáveis, é uma n-upla. Quer dizer, você tem duas variáveis, você vai buscar uma dupla de ordenada de soluções. Ou melhor, uma dupla solução. Nós vamos substituir esses valores e encontramos, né? Então, resolver uma equação é encontrar o conjunto de todas as suas soluções. E esse conjunto é chamado conjunto de solução. Por exemplo, essa equação x mais y igual a 10, você aqui tem infinitas soluções. Pode ser 2, 8, menos 3, 13, 0, 10, 1 quinto, 49 quintos. Então, esses valores mostram que há infinitas soluções. Então, é possível, né, resolver uma equação de forma simultânea e representar ela através de um sistema. Quando você tem mais de uma equação, você tem um sistema de equações. Então, aqui a gente resume chamando sistemas lineares, mas poderíamos falar sistema de equações lineares, né? Exatamente como está aqui no enunciado. Então, a gente pode escrever uma equação, escrever duas, e aí você vai escrevendo todas essas equações lineares, formando um sistema, e na busca de resolver esse sistema de equações, você tem que analisar quantas equações tem e quantas incógnitas tem. Lembrando que M aqui é o número de equações e N é o número de incógnitas. Bom, alguns exemplos, né? Seguindo essa estrutura, né, de sistema de equações. Você tem aqui uma com duas equações e duas variáveis, x e y. Aqui você tem três equações, ó, e apenas duas variáveis. Então, m seria 3 e n igual a 2. E aqui você tem, nesse canto direito, você tem uma, duas, três, quatro equações e três variáveis, x, y, z. Aqui tem uma, duas, três variáveis e apenas duas equações. É bom lembrar que M é o número de equações e N de incógnitas.
Então, resolver um sistema de equações lineares e determinar o conjunto formado por todas as suas soluções. Então, a gente vai fazer isso no próximo, usando alguma técnica. E a técnica que a gente está utilizando mais é a representação matricial, uma técnica matemática, né? Aqui eu não apresento uma definição formal, mas a gente traz aqui a ideia de que é possível representar esse sistema de equações lineares num produto desse tipo, ó. Matriz A vezes a matriz X é igual a matriz B. Mas quem seria a matriz A? A matriz A é a matriz dos coeficientes. Olha aí os coeficientes que eu estou destacando. E a matriz X seria a matriz composta pelas variáveis ou incógnitas. Então, no caso aqui, x1, x2 até o x enésimo estaria aqui representado. Essa primeira é a dos coeficientes. E a última seria dos termos independentes. Então, observe, aqui tem uma vírgula, eu poderia escrever também assim, né? A vezes x igual a b. Então, dessa forma, eu posso representar um sistema através de matrizes. E qual é a vantagem disso? Facilitar a resolução, inclusive utilizar meios computacionais. Esse sistema, por exemplo, ele tem a matriz dos coeficientes, né? Você extrai todos os coeficientes, extrai também os termos independentes, 18 menos 5 e 4, e a gente tem um conceito importante, o conceito da matriz aumentada. O que é uma matriz aumentada? É a matriz dos coeficientes somado à matriz dos termos independentes. O objetivo também é facilitar a resolução do sistema linear. As variáveis x, y e z não entram na matriz aumentada. Só entra coeficientes e termos independentes. E a partir dessa matriz aumentada, você resolve aí por escalonamento de Gauss, por exemplo. E qual seria a solução de um sistema? É também uma matriz, já que nós estamos falando que um sistema pode ser escrito como uma matriz, né? Olha aqui a XB, o sistema também vai me dar como solução, esse sistema aqui, uma matriz coluna de números reais. Então, você vai ter exatamente solução 1, solução 2, solução enésima. De tal forma que todas as equações do sistema são satisfeitas quando nós substituímos x1 no lugar de S1, x2 no lugar do S2 e x enésimo no lugar de SN. Ou seja, S deve satisfazer a seguinte ideia, né? A matriz A vezes a matriz S, que é a matriz coluna, é igual à matriz B. O conjunto de todas as soluções, como já disse, é um conjunto de solução. Então, nós trouxemos aqui mais um exemplo, né? Aqui você tem duas variáveis e duas equações. Vamos representá-la como na forma matricial e desenvolvendo por alguns métodos, vamos encontrar essa solução 20 e 20. Esse é o caso aqui de uma matriz, de um sistema bem simples, né, que você pode resolver geometricamente usando o GeoGebra. O GeoGebra permite você resolver essa questão, já que você tem duas variáveis, né, e duas equações. No caso, você está no plano, pensando aqui na ideia de utilizar aqui o GeoGebra. Vamos buscar aqui o GeoGebra Classic.
e construir aquele sistema e buscar a solução através 5x, colocar no lugar do x2, 4y, 180. Essa é a equação 1. Fazendo um zoom aqui, nós estamos vendo a representação da equação linear 1. A equação 2 foi 4x1. Eu vou representar como 4x mais 2x2. Vou colocar 2y igual a 120. Pronto. Essas duas equações têm uma interseção. Então, essa interseção é a solução. Vamos ver aqui o comando interseção. Interseção entre dois objetos. Vamos ver a equação 1, que é o objeto 1, e a equação 2. Pronto, ele deu a solução desse encontro 20 e 20. A ideia aqui foi rapidamente mostrar que a solução de um sistema linear, ele, por exemplo, no plano, é o encontro entre as retas que cada equação linear representa. Então, nós fizemos aqui no GeoGebra, isso poderia também ser no R3. E esse encontro vai gerar um ponto com coordenadas x e y que eu posso construir um vetor. Posso construir um vetor com essas coordenadas. Aí, vetor é letra minúscula. Vamos colocar aqui com essas coordenadas. Pronto. Esse é o vetor. Então, em álgebra linear, vou colocar aqui uma cor diferente, a ideia do vetor é associada à solução de um sistema de equações linear. Então, você pode associar um vetor à solução de um sistema de equações linear. Vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Então, nós vimos essa apresentação. Agora, vamos seguindo aqui com a classificação dos sistemas. Então, eles podem ser compatíveis, ou dizer, possível e determinado, quando possuem uma única solução. Foi esse último. Possível e indeterminado, quando possui mais de uma solução, ou seja, infinitas soluções. E impossível ou incompatível, quando não possui solução. É comum nós chamarmos esse sistema o sistema de SPD, SPI e SI. Então, possível e determinado é comum chamar de SPD. Possível e determinado. Possível e indeterminado, SPI. Incompatível, SI. Então, essa é uma resposta comum. Quando você não encontra uma solução, você bota SI. Sistema impossível, incompatível. No caso aqui, temos um sistema com uma única solução, então é o SPD. Um sistema com mais de uma, quer dizer, infinitas, SPI. E esse último não possui solução, então é o SI. Então, repetindo aqui, o primeiro é SPD, sistema possível e determinado. Segundo, sistema possível e indeterminado, e tem infinitas soluções. E esse último é o sistema impossível. Bom, complementando a informação sobre sistemas, nós temos um sistema muito importante, que é o homogêneo. É um sistema que todas as equações são iguais a zero. Então, em forma matricial, nós temos aqui AX igual a zero. Então, esse sistema sempre tem solução, pois todo sistema homogêneo admite pelo menos a solução nula, que seria a solução
trivial se é aquela que todas as variáveis sejam zero. x1, x2, x enésimo igual a zero. Esse aqui é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Então, atende a esse quesito. Essa é a solução trivial. Então, todo sistema, ele admite, o sistema homogêneo admite a solução trivial. Temos alguns exemplos aqui, né, de sistemas lineares homogêneos. No sistema, em N incógnitas, sempre teremos a solução trivial, 0, 0, 0, até o enésimo zero. Agora, logo, um sistema homogêneo é sempre compatível, ele sempre é possível. Quando é determinado, possui apenas a solução trivial. Quando é indeterminado, possui outras soluções além da trivial, chamadas de soluções não triviais. Agora vamos passar para a resolução de sistemas lineares. Para tanto, vamos observar esse sistema. Note que para resolvê-lo basta determinar o valor de z na terceira equação. Então, você achando esse valor de z aqui, você pode substituir esse valor de z na segunda equação. No caso aqui, z é igual a 4 dividido por 2. Posso substituir na segunda, que eu já acho o y. O y aqui vai ser 3y mais 2 igual a menos 1. Então, aqui eu tenho que 3y é igual a menos 1, menos 2, menos 3 por 3, menos 1. Substituo agora os três valores nessa primeira equação. Na verdade, os dois anteriores, né? 2 mais y, o y é menos 1, fica menos 1, menos z é 2, fica menos 2, igual a 3. Então, daqui eu tiro que 2x é igual a 3, menos 1, menos 2, menos 3. Passou como mais 3. X é 6 por 2, que é 3. Então, a solução aqui é 3 para x, menos 1 para y e 2 para z. Isso aqui também é um vetor. Então, o que nós fizemos? Substituições regressivas. Achamos a variável z, substituímos, achamos y e achamos z. Isso é uma das estratégias de resolução. E aí vem uma ideia que vai se apropriar dessa estratégia. Essa propriedade matemática, a gente pode resolver através de um escalonamento. O que seria isso? Escrever o meu sistema, né, como de uma forma escalonada. Você vai escrever zeros abaixo da diagonal. E aí vamos ter a possibilidade, na última equação, de achar o valor de uma variável, que no caso aqui foi z igual a 2. E aí eu posso subir e fazer a forma de regressões, substituições regressivas. Então, como fazer isso, né? Primeiro, a gente tem que ter ideia que dois sistemas lineares são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Então, nosso objetivo é migrar de um sistema para o outro que seja equivalente em resolução mais simples, que ele esteja escalonado. Então, essa foi a ideia de Gauss, mostrar esse processo. Então, nós podemos fazer para isso, permutar duas linhas, a LI com a LJ, multiplicar uma linha por um número real, no caso aqui eu chamei de gama, lambda, melhor dizendo, somar uma linha, um múltiplo de outra. Então, são estratégias. Aqui a gente tem, permutar duas linhas, explicar uma linha por um número real, não nulo, que no caso aqui é o lambda, e aqui fazer, por exemplo, uma linha com múltiplo de outra. Então, nós vamos fazer esse exemplo usando escalonamento. Primeiro, vamos escrever como uma matriz aumentada. Depois, podemos o quê? Trocar L1 com L2. Por quê?
Porque assim nós colocamos o 1 na linha pivô. Então, nós vamos colocar essa linha aqui como a linha pivô. Então, trocamos de lugar as linhas sem alterar a solução. Vou achar um conjunto equivalente. Então, com esse 1 aí, fica mais fácil de operar com a multiplicação, né? Usando a primeira linha como pivô, nós vamos multiplicar a primeira linha. Olha aqui. Vamos fazer o quê? Multiplicar a primeira linha por 2, negativo, né? E somar a segunda linha. Por quê? Se eu multiplicar por menos 2 a primeira linha e somar com a segunda, esse 2 vai zerar. E eu vou estar fazendo esse processo de escalonamento. Então, já zerou a segunda linha, né? E, ao mesmo tempo, eu poderia ter feito o quê? Somar a linha 1 com a linha 4. Linha 1 somando com a linha 4. Quando eu faço isso, esse menos 1 passa a ser 0. O 3 mais 2 passa a ser 5. O 4 mais 3, 7. E o menos 7 menos 8, vou grifar aqui, menos 15. Então, agora vamos passar para a segunda coluna. Para obter 1 na posição pivô, dividimos toda a segunda linha por menos 5. Então, agora nós queremos simplificar abaixo da segunda linha, já que a segunda linha já tem 0 no começo. Então, eu tenho que colocar 0 agora nesse 5. Então, eu vou dividir aqui tudo por vou multiplicar por menos 1/5, né? Vou multiplicar por menos 1/5 e vou reescrever. Vai ficar como pivô agora a segunda linha. Observe aqui que agora eu tenho 1 na segunda linha e, na verdade, no segundo elemento, né? Da linha. E eu posso operar agora para cancelar embaixo, né? Cancelar esse 5 que está embaixo. Então, trazendo de volta aqui, a gente pode multiplicar por menos 5, é de 2 e somar. Olha como é que vai ficar, né? Fazendo essa etapa. Você multiplicou essa linha aqui, a segunda linha passou a ser a linha pivô. Você agora multiplica essa linha por menos 5 e soma com a linha 3 e com a linha 4. Então, esse termo aqui vai desaparecer. Então, vai ficar 0 e 0. Só que vai aparecer, por exemplo, aqui, menos 3, menos 1, menos 4. Menos 15, menos 15, menos 3 vezes menos 5 é mais 15, menos 15, 0. E essa segunda soma com a de baixo, né? Nós teremos 4, né? Já que aqui ficou 3 negativo, mais 7, 4. E mais 15, menos 15 deu 0 também. Então, observe o que acontece. Agora, só falta zerar esse 4 aqui na quarta linha. Falta bem pouco. Ó. Já fizemos aqui. Como? Eu usei esse 4 aqui e somei essa linha 3 com a linha 4. Quando eu faço essa soma, a linha 4 fica zerada. Certo? Facilitando bastante agora a minha resolução. Lembrando que aqui nós temos 3 variáveis, 3 incógnitas e 4 equações. Então, dessa forma, a gente já vai eliminando aqui uma das equações. E vamos trabalhar agora com a terceira linha.
igualando, substituindo pelas variáveis. Vamos ver? Olha aqui. Quem seria essa terceira linha, né? Seria exatamente, trocando agora com as variáveis, seria a variável z. Essa primeira linha aqui, coluna é a variável x, a segunda é a variável y e essa aqui é a variável z. Esse aqui é o nosso termo independente. Então, com menos 4z igual a zero. Aqui na segunda formamos y mais 3z, 5 menos 3. E essa daqui de cima ficou menos 7. Daqui nós podemos achar logo que o z é nulo. E substituindo de forma regressiva, achamos as outras variáveis. Seriam x igual a 2 e x e y igual a menos 3. A solução é esse vetor aqui, ó. 2, menos 3 e 0. Essa solução eu usei aqui também para conferir o Scilab. Vamos ver aqui no Scilab, que é um programa de cálculo. Ele já está aberto aqui. Eu já coloquei aqui meu código. Ele está aberto. Tem umas funções aqui, vou tentar ampliar aqui para vocês. Pronto. Aqui nós temos a primeira linha da nossa equação linear do nosso sistema, a segunda equação do nosso sistema, a terceira equação do nosso sistema. Então, aqui já fiz esse comando, tem um comando RREF, que eu peço dessa matriz, que é uma matriz ampliada, eu peço a solução, e aqui no display eu peço que ele mostre essa solução. Aqui tem um comando executar e salvar também pode ser usado. Então, ele vai processar aqui o resultado, e ele deu essa primeira coluna aqui, 2, menos 3 e 0, que é a solução apresentada aqui. Então, o Scilab é uma ferramenta interessante também para resolver esses sistemas, né? E a gente pode, assim, utilizar ele em vários casos aqui, que a gente mostrou agora, né? Mostramos o Scilab associado. Vamos, inclusive, alterar aqui os valores, né? Aqui tem, vamos ampliar. Então, nós temos, vamos fazer aquele exato sistema que estava lá, né? Temos 2, 1, 5 e 1 na primeira linha, 1, 3, 4 e menos 7 na segunda. A terceira foi 0, que não tinha a variável x, 5, menos 1 e menos 15. E na quarta linha do nosso sistema, copiando aqui e colando, tínhamos 1, negativo, 2, 3, eram 4 equações, né? E menos 8. Vamos aqui salvar e executar. Observe que ele também deu a mesma solução, só que a última linha está toda zerada. Mas a solução é a mesma. 2, menos 3 e 0, última linha toda zerada. Porque nós só temos 3 variáveis, não temos 4. Então, temos mais equações do que variáveis. Isso tem um lado positivo, que os sistemas ficam possíveis. Além disso, nós podemos usar a calculadora de matrizes, que é um software free que roda online. Então, você clicou no link de calculadora de matrizes e pede a solução de sistemas de equações lineares. E lá vai estar o escalonamento de Gauss. Aqui você pode colocar os valores 2, 1, 5,
Termo independente é 1. 1, 3, 4. Termo dependente menos 7. 0, 5, menos 1. Termo dependente menos 15. A última foi menos 1, 2, 3 é o coeficiente. E fechando, termo dependente menos 8. Vamos pedir aqui para ele usar a solução utilizando o método de Gauss. Então, ele mostra aqui o passo a passo, ó. Inclusive, ele não fez da mesma forma, ele usou aqui. Multiplicou por menos 1/2 a primeira linha, transformando essa linha em pivô. Ele vai mostrando aqui o passo a passo e mostra as soluções aqui no caso para a gente. Então, só revisando aqui, 2, 1, 5 e 1. 1, 3, 4, menos 7. 5, menos 1 e menos 15. Menos 1, 2, 3 e menos 8. Ele apresentar aqui a solução, tá vendo? 2, menos 3 e 0. Isso aqui é o nosso vetor. Pode ser representado como um vetor. Esse é o vetor solução. Posso ir aqui no GeoGebra e representar essa solução aqui também. Só que agora eu vou aqui em 3D. Podemos fazer exatamente isso aqui em 3D. Vou apagar aqui esse e fazer no 3D para a nossa visualização. Vou aqui nesses 3 pontinhos, folha de 3D, posso escrever aqui 2x mais y mais 5z igual a 1. Gerou esse plano. A segunda equação, x mais 3y mais 4z igual a menos 7. Outra equação, a terceira, 5y, na verdade, menos z igual a menos 15. Observe que eles estão se interrelacionando. Tem uma interseção. E a última, menos x mais 2y mais 3z igual a menos 8. Então, aqui nós temos o vetor solução que nós encontramos agora. Vamos sinalizar esse vetor, que foi o vetor 2, 3 e 0. Vou colocar aqui o igual. Só recordando a solução, 2 menos 3 e 0. 2 menos 3 e 0. Bom, esse é o vetor solução desse sistema. Ele está exatamente indicando a interseção do sistema. Dá um zoom out aqui para visualizar melhor. O vetor tá, parte aqui está um pouco encoberto. Está aqui mostrando exatamente a solução, que é 2 menos 3, vou indicar com ponto A. Então, esse aqui é a interseção desses 3 valores. É possível buscar essa interseção aqui também. Porque aqui precisaria ver se tem 3 objetos, já que nós temos 3 equações. A verdade é que a solução do sistema vai ser um vetor. Olha aqui o vetor que nós fizemos.
Pessoal, a gente finaliza, né, com as referências dessa aula. Até mais.